5. Instituições acessórias e complementares da Comissão Central. Várias instituições complementares da Comissão Central a ela serão anexadas como dependências locais à medida que as circunstâncias o permitam, a saber: primeiro, uma biblioteca, onde se encontrarão reunidas todas as obras que interessam ao Espiritismo e que poderão ser consultadas no mesmo lugar ou dadas em leitura. Segundo, um museu, onde serão reunidas as primeiras obras da arte espírita, os trabalhos mediúnicos mais notáveis, os retratos dos adeptos que tiverem muito mérito da causa pelo seu devotamento, os dos homens que o Espiritismo honra, embora estranhos à doutrina, como benfeitores da humanidade, grandes gênios missionários do progresso, etc. Terceiro, um dispensário destinado às consultas médicas gratuitas e ao tratamento de certas afecções, sob a direção de um médico licenciado. Quarto, uma caixa de assistência e de previdência em condições práticas. Quinto, um asilo. Sexto, uma sociedade de adeptos, tendo sessões regulares. Sem entrar num exame prematuro a esse respeito, é útil dizer algumas palavras de 2 artigos sobre os quais se poderia equivocar-se. O estabelecimento de uma Caixa Geral de Assistência é uma coisa impraticável e que apresentaria sérios inconvenientes, assim como demonstramos num artigo especial. Revista de julho de 1866, página 193. A comissão não pode se comprometer num caminho que seria logo forçada a abandonar, nem nada a empreender que não esteja certa de realizar. Deve ser positiva e não se embalar com ilusões quiméricas. É o meio de caminhar por muito tempo e seguramente. Para isso deve, em tudo, ficar nos limites do possível. Essa caixa de assistência não pode e não deve ser senão uma instituição local de uma ação circunscrita, cuja prudente organização poderá servir de modelo às do mesmo gênero que as sociedades particulares poderiam criar. É pela sua multiplicidade que podem prestar serviços eficazes e não centralizando os meios de ação. Será alimentada primeiro, pela porção aplicada a essa destinação sobre a renda da Caixa Geral do Espiritismo. Segundo, pelos donativos especiais que lhe serão feitos. Ela capitalizará as somas recebidas de maneira a constituir para si uma renda. Será sobre essa renda que dará socorros temporários ou vitalícios e cumprirá as obrigações de seu mandato, que serão estipuladas em seu regulamento constitutivo. O projeto de um asilo, na acepção completa da palavra, não pode ser realizado no início em razão dos capitais que uma tal fundação exigiria e, além disso, porque é preciso deixar à administração o tempo de se assentar e de caminhar com regularidade antes de pensar em complicar as suas atribuições com empreendimentos onde poderia fracassar. Abraçar muitas coisas antes de estar segura dos meios de execução seria uma imprudência. Compreender-se-á facilmente refletindo-se em todos os detalhes que os estabelecimentos desse gênero comportam. É bom, sem dúvidas, ter boas intenções, mas, antes de tudo, é preciso poder realizá-las. 6. Extensão da ação da Comissão Central. Um centro de elaboração das ideias espíritas se formou, por si mesmo, na origem, sem desígnio premeditado pela força das coisas, mas sem nenhum caráter oficial. Era necessário, porque, se não existisse, qual teria sido o ponto de reunião dos espíritas disseminados em diferentes países? Não podendo comunicar suas ideias, suas impressões, suas observações a todos os outros centros particulares, eles mesmos disseminados e frequentemente sem consistência, teriam ficado isolados e a difusão da doutrina sofreria com isso. Era preciso, pois, um ponto onde tudo desembocasse,
e de onde tudo pudesse se irradiar. O desenvolvimento das ideias espíritas, longe de se tornar um centro inútil, fará ainda melhor sentir a sua necessidade, porque a necessidade de se aproximar e de se formar uma união será tanto maior quanto o número de adeptos seja mais considerável. A constituição do Espiritismo, regularizando o estado das coisas, terá por efeito delas fazer saírem maiores vantagens e preencher as lacunas que apresente. O centro que ela criar não será uma individualidade, mas um foco de atividade coletiva, agindo no interesse geral e onde a autoridade pessoal se apagará. Mas qual será a extensão do círculo de atividade desse centro? Está destinado a reger o mundo e a tornar-se o árbitro universal da verdade? Se tivesse essa pretensão, isso seria mal compreender o espírito do Espiritismo, que, por isso mesmo, proclama os princípios do livre exame e da liberdade de consciência, repudia o pensamento de se erigir em autocracia. Desde o início, entraria num caminho fatal. O Espiritismo tem princípios que, em razão do fato de estarem fundados sobre as leis da natureza e não sobre abstrações metafísicas, tendem a se tornar, e serão certamente um dia, os da universalidade dos homens. Todos os aceitarão porque serão verdades palpáveis e demonstradas, como aceitaram a teoria do movimento da Terra. Mas pretender que o Espiritismo será, por toda parte, organizado da mesma maneira, que os espíritas do mundo inteiro se sujeitarão a um regime uniforme, a um mesmo modo de proceder, que deverão esperar a luz de um ponto fixo para o qual deverão fixar os seus olhares, seria uma utopia tão absurda quanto pretender que todos os povos da Terra não formarão um dia senão uma única ação, governada por um único chefe, regulada pelo mesmo código de leis e sujeita aos mesmos usos. Se há leis gerais que podem ser comuns a todos os povos, essas leis serão sempre, nos detalhes da aplicação e da forma, apropriadas aos costumes, aos caracteres, aos climas de cada um. Assim o será com o Espiritismo organizado. Os espíritas do mundo inteiro terão princípios comuns que os ligarão à grande família pelo laço sagrado da fraternidade, mas cuja aplicação poderá variar segundo as regiões, sem que, por isso, a unidade fundamental seja rompida, sem formar seitas dissidentes, nem lançando a pedra e o anátema, o que seria anti-espírita em primeiro lugar. Poderão, pois, se formar e se formarão inevitavelmente centros gerais em diferentes países, sem outro laço senão a comunhão de crenças e a solidariedade moral, sem subordinação de um ao outro, sem que o da França, por exemplo, tenha a pretensão de se impor aos espíritas americanos e vice-versa. A comparação das observações que citamos mais acima é perfeitamente justa. Há observatórios sobre diferentes pontos do globo. Todos a qualquer nação que pertençam estão fundados sobre os princípios gerais e reconhecidos da astronomia, o que não os torna, por isso, tributários uns dos outros. Cada um regula os seus trabalhos como o entende. Comunicam reciprocamente as suas observações e cada um aproveita para a ciência as descobertas de seus confrades. Ocorrerá o mesmo com os centros gerais do Espiritismo. Serão os observatórios do mundo invisível, que se emprestarão reciprocamente o que tiverem de bom e de aplicável aos costumes das regiões onde estiverem estabelecidos, sendo seu objetivo o bem da humanidade e não a satisfação de ambições pessoais. O Espiritismo é uma questão de fundo. Se ligar à forma, seria uma puerilidade indigna da grandeza do objeto. Eis porque os centros diversos que estiverem no verdadeiro espírito do Espiritismo deverão se estender mão fraterna e se unirem para combater os seus inimigos comuns, a incredulidade e o fanatismo. 7. Os Estatutos Constitutivos.
A redação dos estatutos constitutivos deveria preceder toda a execução. Se ela fosse confiada a uma Assembleia, não seria menos preciso determinar antecipadamente as condições a preencher por aqueles que estivessem encarregados desse trabalho. A falta de base preliminar, a divergência de objetivos, talvez também as pretensões individuais, sem falar das intrigas dos adversários, poderiam conduzir a divisões. Um trabalho de tão grande importância não poderia ser improvisado. Requereria uma grande elaboração, o conhecimento das verdadeiras necessidades da doutrina adquiridos pela experiência e sérias meditações. Para a unidade de vistas, a harmonia e a coordenação de todas as partes do conjunto não poderia emanar senão da iniciativa individual, salvo para receber mais tarde a sanção dos interessados. Mas, desde o início, fora necessário ter uma regra, uma rota traçada, um objetivo determinado. Estabelecida a regra, caminha-se com mais segurança, sem apalpadelas, sem hesitação. No entanto, como não é dado a ninguém possuir a luz universal, nem de nada fazer perfeito, que um homem possa se iludir de suas próprias ideias, que outros podem ver o que ele não vê, que a pretensão de se impor a um título qualquer seria abusiva, os estatutos constitutivos seriam submetidos à revisão do próximo Congresso, que poderia trazer-lhe as retificações julgadas úteis. Mas uma Constituição, por boa que ela seja, não saberia ser perpétua. O que é bom para um tempo pode tornar-se insuficiente mais tarde. As necessidades mudam com as épocas e o desenvolvimento das ideias. Não querendo senão com o tempo que ela cai em desuso ou que seja um dia violentamente transformada pelas ideias progressistas, é necessário que ela caminhe com essas ideias. Há doutrinas filosóficas e sociedades particulares como em política e em religião. Seguir ou não seguir o movimento precursor é uma questão de vida ou de morte. No objeto do qual aqui se trata, seria, pois, um erro grave quanto encadear o futuro por uma regra que se declarasse inflexível. Seria um erro não menos grave o de levar à Constituição orgânica modificações muito frequentes que a tirariam de sua estabilidade. É preciso agir com maturidade e circunspecção. Só uma experiência de uma certa duração pode fazer a utilidade real das modificações. Ora, quem pode ser juiz em semelhante caso? Não é um único homem que não vê geralmente senão do seu ponto de vista. Não seria mesmo o autor do trabalho primitivo que poderia ver sua obra com tanta complacência. São os próprios interesses, porque sofrem, de maneira direta e permanente, os efeitos da instituição e podem sentir por onde ela peca. A revisão dos estatutos constitutivos far-se-á pelos congressos ordinários, transformados para esse efeito em congressos orgânicos, em épocas determinadas, e se prosseguirá indefinidamente de maneira a mantê-los sem interrupção ao nível das necessidades e do progresso das ideias. Fosse isso em 1000 anos daqui. As épocas de revisão, sendo periódicas e conhecidas antecipadamente, não haveria lugar para apelar nem convocações especiais. A revisão será não somente um direito, mas um dever para o Congresso da época indicada. Encontrar-se-á inscrita por antecipação na sua ordem do dia, de sorte que não estará subordinada à boa vontade de ninguém, que ninguém poderá rogar o direito de decidir de sua autoridade privada, se ela é ou não oportuna. Se, depois da leitura dos estatutos, o Congresso julgar que nenhuma modificação é necessária, os declarará mantidos em sua integridade. Sendo forçosamente limitado o número de membros do Congresso, tendo em vista a impossibilidade material de nele reunir todos os interesses, para não se privar das luzes dos ausentes, cada um poderá, em qualquer lugar do mundo que se encontre, no intervalo de 2 congressos orgânicos,
transmitir à Comissão Central suas observações, que serão colocadas na ordem do dia para o próximo Congresso. Não é senão num período de quase um quarto de século que se desenha um movimento apreciável nas ideias. Seria, pois, de 25 anos que a Constituição Orgânica do Espiritismo seria submetida à revisão. Esse lapso de tempo, sem ser muito longo, é suficiente para permitir apreciar as novas necessidades e não levar perturbações com modificações muito frequentes. No entanto, como é nos primeiros anos que haverá maior trabalho de elaboração, que o movimento social que se opera nesse momento pode fazer surgir necessidades imprevistas até que a sociedade haja se assentado, e que importa aproveitar sem muito atraso as lições da experiência, as épocas de revisão serão mais aproximadas, mas sempre determinadas antes, até o fim deste século. No intervalo desses 30 primeiros anos, a Constituição estará suficientemente completada e retificada para ter uma estabilidade relativa. É então que poderão começar, sem inconveniente, os períodos de 25 anos. Desta maneira, a obra individual primeira, que abrira o caminho, se torna em realidade obra coletiva de todos os interessados, com as vantagens inerentes a esses dois modos, sem ter-lhes os inconvenientes. Ela se modifica sob o império das ideias progressivas e da experiência, mas sem abalos, sem precipitações, porque o seu princípio está colocado na própria Constituição.